Eu, você e outras pessoas à nossa volta somos diferentes, cada um com as suas dificuldades, limitações e deficiências. Pessoas com dificuldade de locomoção, outras que não enxergam ou não ouvem, precisam vencer, além das barreiras físicas, obstáculos que a sociedade impõe. E fica a pergunta: onde é que está de fato a deficiência? O programa CPT de hoje quer falar sobre diferenças e pessoas com deficiência. Não saia daí, porque nós queremos ser uma boa companhia para você. Ser diferente da maioria das pessoas pode significar que os desafios da vida serão maiores, pois além das dificuldades comuns a todos, a estrutura do mundo não está preparada para as pessoas com deficiência. Se já não bastasse a deficiência das estruturas, muitas vezes a reação das pessoas pode criar barreiras ainda maiores. A nossa sociedade, o nosso Estado, ele nos coloca muitas barreiras, né? Tornando as pessoas muitas vezes afastadas dos espaços. Então, quando a gente fala nas pessoas com deficiência, a gente sempre tem que pensar na pessoa em primeiro lugar. Então, quando eu quero acessar um espaço, né, eu tenho que pensar que essa acessibilidade tem que ser universal e que todas as pessoas são especiais. Eu sempre recordo, né, daquela passagem que a campanha da fraternidade levantou em 2006, que dizia: levanta-te e venha para o meio. Né? Quando Cristo falou isso, né, para as pessoas, para a pessoa com deficiência. E eu diria, talvez hoje, né, no século XXI, talvez nós poderíamos pensar, logicamente ele falou isso pela sua glória, né, mas hoje talvez nós teríamos que dizer assim: levantemo-nos nós e vamos para o meio deles. Né, porque na verdade a deficiência não é da pessoa, né, eu vejo que a deficiência ela precisa ficar com a estrutura. Quando uma pessoa idosa não consegue ir para a igreja porque as escadarias são muito longas, a deficiência não é dela porque ela é idosa. A deficiência é da própria escadaria que não permite ela chegar na igreja. Quando uma pessoa surda não pode frequentar um culto, não pode frequentar uma aula, né, porque ele não escuta o que está sendo dito, talvez a deficiência é exatamente daquela escola, daquele ambiente, daquela comunidade que não tem ali uma tradução em libras, né, ou em língua de sinais, né, para que essa pessoa surda possa acessar aquilo que está sendo, né, apresentado. Quando uma pessoa cega, de repente, não consegue ir e frequentar uma igreja, porque não consegue ler uma Bíblia em braille, ou porque não consegue ouvir os programas, na verdade, a deficiência não é do cego, a deficiência não é do surdo, né, mas são das estruturas. A nossa sociedade não treina seus cidadãos a lidar com as pessoas com deficiência. E quando nos deparamos com uma situação na nossa vida cotidiana, não sabemos como agir ou como oferecer ajuda. Mas a atitude para mudar isso é muito simples. Eu penso que todas as iniciativas, quando você trata com as diferenças e perguntar para as pessoas com deficiência, em primeiro lugar, como elas querem ser abordadas. Eu penso que se você utilizar esta mecânica de perguntar antes e pensar na pessoa em primeiro lugar, né, e tornar os espaços acessíveis como consequência, é o primeiro passo. A forma de abordar, né, qualquer pessoa é abordar ela como ser humano. Né? Não ter o olhar de coitadinho, de miserável, né? Olhar como um sujeito que está ali, né, querendo acessar esta ou aquela informação ou espaço, né? E a palavra-chave é perguntar se a pessoa está necessitando de algum tipo de apoio, né? Ou para atravessar a rua, né? Ou, né, para ler um livro, ou para acessar uma palestra.
A pergunta sempre tem que ser dirigida à pessoa. Então você pode, né, perguntar de alguma maneira, né, como posso te ajudar, mas não tomar uma atitude já, né, que de repente a pessoa não quer atravessar a rua, né, e você vai lá e atravessa a pessoa. Por exemplo, é simples, né, muito simples tu abordares aí uma pessoa cega, por exemplo, né, que é o meu caso. Né, a voz e o contato no corpo da pessoa. Se tu estiveres falando com uma pessoa cega, tu coloque, né, a mão no ombro dela ou bate no braço dela, né, mostrando que tu está conversando com ela. Né? Tem situações que às vezes tu não sabe se a pessoa está conversando contigo ou com o celular. O cego não sabe. Né? E quando tu sai de uma conversa de uma pessoa cega, tu tem que avisá-lo, né, que tu está saindo, né, que tu está indo embora, porque senão o cego fica falando sozinho, né? E o primeiro passo é através exatamente da educação, é através, né, da conversa, é a palavra, né? A palavra é o verbo, né? O verbo na verdade, vem em primeiro lugar a palavra. Né? Se a gente for olhar na Bíblia, tem mais de, né, em torno de 40 milagres, né, envolvendo pessoas com deficiência. Se você observar bem de perto, você vai perceber que Jesus, né, ele abordava todos primeiramente, porque o milagre era uma consequência. Ou seja, né, abordar com cidadania as pessoas com deficiência, a diferença, né, começar a enxergar que a deficiência não pode estar com a pessoa, né, a deficiência é da estrutura, que as pessoas são diferentes, uma, né, em relação à outra. Então, o que nós precisamos fazer é reconhecer politicamente essas diferenças sociais, culturais, individuais. E quando na nossa família nós somos surpreendidos com o caso de alguém que precisa de cuidados especiais? Ninguém espera isso na sua vida, mas no momento do diagnóstico, o que acontece com os pais e familiares? Onde buscar forças e ajuda para lidar com essa situação? O filho do casal Horst e Yara Muskopf nasceu com microcefalia devido a uma causa congênita, que fez com que seu cérebro não se desenvolvesse. Hoje, aos 16 anos, Christian não fala, não anda, mas é capaz de demonstrar emoções e é muito amado pela família, que entendeu que Deus lhes deu um filho especial. Às vezes, essa compreensão chega tarde, o que faz as coisas ficarem mais difíceis ainda. É preciso aprender a lidar com uma nova situação de vida. Olha, pode ser uma coisa assim bastante difícil, né, no começo. E como foi para nós também, né, quando a gente recebeu a notícia e soube da deficiência do nosso Christian, inicialmente a gente ficou sem chão, né, sem saber o que dizer e sem saber o que fazer. Né. Essa é a primeira reação, a reação humana e natural, né. Mas a gente acaba buscando assim, força na fé da gente, na confiança que a gente tem em Deus. E a partir desse momento, quando a gente começa a olhar isso de uma outra forma e ver que essa deficiência ela é colocada dentro da família e é permitida por Deus, como até como uma graça de Deus, porque Deus não dá isso para qualquer pessoa, né? Ele sabe do que significa isso, ele sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso exige de uma família. Então não é para qualquer um que Deus dá uma deficiência assim. E Ele dá isso para pessoas que têm condições e capacidade também de gerenciar e administrar isso, né? Pode ser um drama e pode ser uma dificuldade muito grande quando a pessoa se desespera e se distancia de Deus. Mas quando a pessoa se aproxima de Deus e vê isso não como um castigo, mas como uma bênção de Deus e uma oportunidade que Deus nos dá para a gente se colocar como família, como pessoa, como, enfim, todos se colocar na dependência de Deus, isso se torna uma grande oportunidade para nós.
eu creio que a primeira coisa a aprender é aceitar. Né? Precisamos aceitar as pessoas deficientes como elas são. Entendê-las, nos aproximarmos delas. Acho que esse é o segredo, aceitá-las. Pensando na questão da cura, evidentemente, dizer que não se pensa numa cura seria uma mentira. Todos pensam isso. Nós também pensamos isso. Porque isso é o sentimento humano, natural nosso. Nós queremos resolver isso, nós queremos mudar isso. Existe a cura? Humanamente falando, não. Humanamente falando, não. Deus pode curar? Pode. Deus é todo poderoso para fazer isso. Ele poderia simplesmente curar. Nós pedimos isso a Deus, nós pedimos isso a Deus. Mas Deus nos deu Ele assim. E assim nós estamos aceitando Ele. E assim nós estamos convivendo com Ele, assim nós estamos lidando com Ele. E assim nós vamos ficar com Ele até o dia que Deus quiser que nós fiquemos com Ele assim. Milagres sempre existiram. Eu, ao longo do meu ministério como pastor, eu vi pessoas que estavam, como dizem aqui no Rio Grande, ao menos, entrevadas. Pessoas estavam ao pé da morte. E eu fui convidado, ou chamado pelos familiares ou por médico, para que entregasse as pessoas nas mãos de Deus, porque iriam morrer. E as pessoas sobreviveram. Existem milagres? Eu creio, acredito nisso. Deus fez os milagres através de Jesus, que é Deus, para que Ele fosse realmente aceito como sendo quem Ele era, para a missão para a qual Ele viera, a saber, ser o Salvador, ser reconhecido pelos milagres que Ele era o Deus homem, que é algo que até hoje muita gente não aceita e não crê. Então, existem milagres? Podem ocorrer. Ninguém os nega, eu jamais os neguei. Contudo, eu nunca fiz isso de dizer, você venha lá na minha igreja, quando nós estaremos orando por você, que você ficará curado. E aí nós temos exemplos bíblicos, como o próprio apóstolo Paulo, que ressuscitou um morto, tinha sua deficiência, um espinho na carne, que ele chama, e que ele orou a Deus, e Deus lhe disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E acabou. Ele não tinha fé? Claro que tinha. Deus não o quis. Nós não precisamos, porque Deus às vezes não muda aquilo que nós gostaríamos, achar que Deus está contra nós, ou que Deus não nos ama. Muito pelo contrário. Deus nos ama muito. E porque Ele nos ama muito, Ele nos dá o Christian, uma pessoa especial, para que nós possamos cuidar dele. Então, pensar numa cura, nós pensamos. Mas eu acho que a maior cura que Deus pode dar para uma situação dessas é a cura para nós mesmos. Para a gente curar o nosso egoísmo, curar a nossa falta de compreensão, curar a nossa insensibilidade, curar a nossa falta de amor com as pessoas. Nós aprendemos a amar, simplesmente a amar o Cristo. Então essa é a realidade que nós hoje vivemos. E aí nós que acreditamos nesse milagre de Deus que é a fé através do batismo, nós temos a convicção de que o Christian está salvo, né? Porque ele não tem nem como o que fazer para perder isso, né? Porque ele não consegue pensar e agir objetivamente assim para rejeitar aquilo que Deus colocou no seu coração, a graça, o perdão. Uma jovem de 22 anos, feliz, cheia de sonhos e planos, que vive com um cromossomo a mais, como ela mesma define. A jovem Saskia Miller nasceu com síndrome de Down
Mas isso não significou uma barreira para suas realizações como universitária e como atleta. Aliás, um grande exemplo de vida. A jovem Saskia Miller tem 22 anos, tem síndrome de Down, é professora de escola bíblica, faz pedagogia e é campeã de patinação. Você acha que uma pessoa com síndrome de Down não pode fazer nada? As minhas atividades, são a patinação artística, natação e trabalho no global. Eu faço curso de pedagogia na escola de educação Ivocli, Instituto de Educação Ivocli, e estou cursando pedagogia e estou no terceiro semestre e também como eu sou professora em escolinha dominical. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai, eles não sabiam que eu ia ter uma síndrome. E porque faltava um cariótipo, faltou um cromossomo no meu cariótipo 21. E daí meus pais se estranharam, porque síndrome de Down era uma surpresa para eles se assustaram. Vamos falar um pouquinho da patinação. Vamos falar então. Quando é que tu começou a fazer patinação? Foi em 2004. 2004? Sim. Primeiro eu comecei a fazer patinação na escola ginástica em Novo Hamburgo. Camp que foi em 2007. Essa daqui foi minha última medalha. Lá de Venâncio Aires eu fiquei em primeiro lugar da categoria especial. E tu acha que ter síndrome de Down Tu tem alguma dificuldade por ter síndrome de Down? Olha, eu tenho alguma dificuldade assim de fazer as coisas devagar, né? Escrever mais devagar. Ter uma dificuldade para escutar quando os professores da minha faculdade, eles, em vez de escrever, eles falam. Daí eu tenho uma dificuldade para pegar o que eles falam. Daí eles precisam falar mais devagar, falar só para mim depois, escrever no quadro para eu conseguir pegar. Eu aprendi também que igreja é muito bom, e se escuta a palavra de Deus. E na verdade o que eu gosto mesmo de igreja é a história, que eu gosto da matéria de história, né, disciplina. Eu amo história. O que eu gosto realmente é saber a história que aconteceu na vida de Jesus Cristo, a paixão de Cristo. A minha felicidade é minha família, meu pai e minha mãe, principalmente eles, e meus irmãos, o Marcos, o Mário e o Nato. Quais são teus sonhos para o futuro? Sonhos para o futuro. Os meus sonhos é ser cantora. Cantora? É de banda famosa, né? Jesus nos deu o exemplo, convivendo com todas as pessoas, tendo elas deficiência ou não. Estarmos juntos é o princípio da inclusão da igreja e sociedade com todos. Trabalhar corretamente na abordagem com cidadania às pessoas com deficiência, enxergando o mundo com todos os sentidos, é dar reverência ao nosso Criador e Redentor. E lembre-se da mensagem de Lucas 10, 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E ainda, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o programa CPT de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo programa. A gente se vê. Tchau!